informação, ligando o campo à cidade. Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural. Pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia. Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 3 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. FPA reúne entidades do agronegócio para acordo de cooperação com o IBGE. Meta da Iagro é vacinar 8 milhões de cabeças contra a fitosa. Estudo detecta uso ilegal de agrotóxicos em 60% de amostras de alimentos. Investidores fazem proposta de compra da usina em Dourados. E fazenda condenada a pagar 2 milhões por trabalho análogo ao de escravo. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A sexta-feira será de sol com muitas nuvens na região de Dourados. Por isso, podem acontecer pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 22 graus e a máxima não passa de 32. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou na quarta-feira com esses preços, já que ontem não funcionou devido ao feriado. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 135 com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global pagou R$ 122 à vista e o Friboi R$ 127 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22 e a de soja a R$ 62, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse esperar que um bom acordo seja selado entre o Mercosul e a União Europeia
após a realização de alguns ajustes que permitirão os blocos chegarem a um meio termo nessas discussões. Segundo o MAGE, o que tem ali são algumas coisas que ainda não conseguimos ajustar, como o volume de carne que pode entrar na comunidade europeia sem pagamento de impostos, quer seja suína, de aves ou de bovinos. Por outro lado, também há um pedido de entrada de produtos lácteos, queijos e vinho no Brasil. Os negociadores terão de encontrar um meio termo nessas discussões, acrescentou o ministro a jornalistas depois de participar de uma audiência na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados em Brasília. Ele não deu prazo para a conclusão do acordo. A presença de uma instabilidade sobre a faixa central do Brasil deixou o tempo bastante instável na terça-feira em grande parte das regiões produtoras de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, oeste da Bahia, Tocantins, Maranhão e Piauí. Como essas chuvas continuam sendo bastante irregulares, os volumes previstos podem variar muito de um local para outro. Isso tem causado muita apreensão aos produtores, principalmente os sojicultores, visto que o mês de novembro se iniciou na quarta-feira e muitas áreas ainda não foram plantadas, e se foram, é alto o risco de serem replantadas. Um grupo de investidores apresentou proposta de 890 milhões de reais para comprar a usina São Fernando em Dourados. Esse grupo é formado pelo economista Winston Fritz, que integrou a equipe do Plano Real, Rodrigo Aguiar, que presidiu a Tonon Bioenergia e trabalhou em bancos, e Paulo Vasconcelos, também do mercado financeiro e fundador da Energias Renováveis do Brasil. Ao jornal Valor Econômico, Rodrigo Aguiar revelou que há 2 semanas, por meio do veículo de investimento Pedra Angular, o trio fez a proposta diretamente à 5ª Vara Civil de Dourados, onde tramita o processo de falência da indústria, que produz etanol, açúcar e energia elétrica do bagaço de cana. O valor seria pago em 20 anos, financiando parte relevante da aquisição com capital próprio dos investidores. Se a proposta for aceita, Aguiar vai assumir a presidência da usina São Fernando, atualmente gerenciada pela administradora judicial Vinícius Coutinho Consultoria e Perícia de Campo Grande. O proprietário da fazenda Marambaia, em Sandolândia, no Tocantins, foi condenado a pagar 2 milhões de reais por trabalho análogo ao de escravo. A decisão foi da juíza Patrícia Soares Simões de Barros, da Vara de Trabalho de Gurupi, em ação civil pública do Procurador do Trabalho, Paulo César Antunes de Carvalho. Em sua ação, o procurador apresentou várias provas que constataram a situação degradante e precária de 13 trabalhadores. Eles foram identificados na fazenda após fiscalização de auditores fiscais em 2016. Os autos de infração detalharam as condições precárias de alojamento, onde os empregados dormiam em barracas de camping ou em barracões rústicos. Estes, por sua vez, ainda eram utilizados para o preparo de refeições e local de alimentação. No local não havia camas para eles. Os trabalhadores tinham de dormir no chão ou em redes adquiridas com recursos próprios. As necessidades fisiológicas eram realizadas no mato, o banho no rio. A água vinha de um poço e servia para beber, lavar louça e cozinhar. Também não havia energia elétrica. A fazenda, que contava com 47 funcionários, apresentava realidade bem diferente para 2 grupos de trabalho no local. Enquanto 13 viviam nas situações descritas acima, os demais possuíam casa de alvenaria e situações adequadas de alojamento. Também não havia carteira de trabalho assinada, fornecimento de equipamentos de proteção individual, alojamentos separados por sexo, entre outras obrigações básicas. Alguns trabalhadores viviam com a família nesse ambiente insalubre. Na ocasião do resgate, foram encontradas crianças de 3 a 15 anos. Ventos de mais de 120 km por hora derrubaram a rede elétrica e mataram 3 animais, sendo 2 cachorros e uma vaca no assentamento Avaré, em Ribas do Rio Pardo. Casas também foram destelhadas com a força da ventania. Conforme os moradores, a suspeita é de que os bichos tenham sido eletrocutados ao passar pelo local onde os fios de energia elétrica estavam soltos. No assentamento vivem cerca de 150 famílias.
Uma análise de 12 alimentos comuns nas dietas dos brasileiros revelou resíduos de agrotóxicos em 60% das amostras e vestígio de uso ilegal de defensivos agrícolas em mais de 1/3 do material. A lista de itens contaminados inclui arroz, feijão, banana, mamão, laranja, tomate, café e pimentão. O estudo foi a iniciativa do Greenpeace, uma entidade de defesa ambiental. A organização adquiriu 113 quilos de 12 variedades de alimentos entre os dias 11 e 13 de setembro em centrais de abastecimento de São Paulo e de Brasília. As amostras foram analisadas pelo Laboratório de Resíduos de Pesticidas do Instituto Biológico de São Paulo. Os 113 quilos de alimentos foram divididos em 50 amostras, das quais 30 continham resíduos de agrotóxicos. Desse total, 13 apresentavam algum tipo de irregularidade, como a presença de agrotóxicos proibidos no Brasil, outros que não são permitidos para determinadas culturas ou em concentrações superiores à máxima estipulada pela legislação. No total, 13 amostras apresentavam agrotóxicos proibidos para aquela cultura específica. 3 amostras continham agrotóxicos permitidos, mas em nível superior ao máximo legal. Começou na quarta-feira a segunda fase de vacinação de bovinos e búfalos contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul. Devem ser vacinados animais com até 24 meses nas regiões aqui do Planalto e Fronteira e de todas as idades no Pantanal. A previsão da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, a IAGRO, é que sejam imunizados 8 milhões de animais nas 3 regiões. Aqui no Planalto e na Fronteira, a vacinação vai até o dia 30 de novembro e o produtor terá até 15 de dezembro para fazer o comunicado da vacinação à IAGRO. Já no Pantanal, devido às características da região, a campanha vai até 15 de dezembro e a IAGRO deverá ser informada até dia 30 de dezembro. Mato Grosso do Sul tem se mantido entre os estados com o melhor percentual de cobertura vacinal contra a doença no país. Fábio Trigueirinho, secretário da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, esteve participando de uma missão brasileira na Europa que contou com a presença também da AproSoja e do diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Raimundo Deusdará. A missão, com o objetivo de mostrar a sustentabilidade da produção brasileira, acabou se deparando com uma campanha internacional que prega o desmatamento zero no Cerrado brasileiro. Segundo o Trigueirinho, a discussão de uma política de desmatamento ilegal é válida, mas ele aponta que não abrimos mão do direito que o produtor brasileiro tem de converter áreas do Cerrado em produção de alimentos. Ele salientou que os mecanismos para combater o desmatamento ilegal contam com a atuação da ABIOV. Contudo, destaca a sustentabilidade presente na agricultura brasileira que foi apresentada aos europeus. Na ocasião da visita, os participantes explicaram a política existente em torno do Código Florestal e do Cadastro Ambiental Rural, que foi bem recebida pelos estrangeiros. Além disso, também foram demonstrados programas do setor, como o Soja Plus, que capacita produtores a cumprir o Código e a legislação trabalhista. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, reuniu representantes de 43 entidades do setor agropecuário para fechar acordo de cooperação com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O objetivo é fortalecer a divulgação do Censo Agropecuário 2017, bem como sensibilizar os produtores rurais da importância de responderem aos questionários do levantamento. Para Roberto Olinto, presidente do IBGE, o apoio das entidades só engrandece os resultados do censo, que trará um recorte inédito sobre o setor rural do país. Aproximar quem pode mobilizar os principais personagens, quem vive e trabalha no campo, é crucial para o bom desempenho do censo, para que o IBGE seja bem recebido e que a informação seja dada de forma completa, afirmou o Olinto. O presidente da FPA, deputado federal mato-grossense Nilson Leitão, comemorou a assinatura do acordo e destacou que o censo é uma vitória para o agronegócio brasileiro. No primeiro mês de coleta do censo agropecuário, os cerca de 18 mil recenseadores contratados pelo IBGE para realizar o trabalho já superaram o primeiro milhão de estabelecimentos agropecuários recenseados.
Até o final de fevereiro de 2018, serão visitados aproximadamente outros 4.200.000 em todo o país. Após completar um mês de coleta, o 10º Censo Agropecuário do BGE já recenseou 1.036.867 estabelecimentos agropecuários. Isso representa cerca de 19,7% do total estimado. Entre as grandes regiões, o Sudeste está mais adiantado, com 22,4% dos estabelecimentos recenseados. O Instituto Biológico de São Paulo comemora seus 90 anos de atividade em 6 de novembro, durante a solenidade de abertura da 30ª reunião anual que discutirá os desafios do agronegócio. Referência brasileira em pesquisas e prestação de serviços relacionados à sanidade animal e vegetal, o Instituto Biológico atua em programas fundamentais, muitos deles coordenados pelo Ministério da Agricultura, para promover a sanidade, importante para o trânsito internacional de produtos agropecuários. O Instituto, ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, mantém laboratórios e unidades de pesquisa em São Paulo, Campinas, Bastos e Descalvado. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Começa o plano de erradicação da febre aftosa. O Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento iniciou em Porto Velho, Rondônia, os trabalhos do Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, que prevê a retirada total da vacinação no país até o ano de 2023, de acordo com os requisitos sanitários exigidos pela Organização Mundial de Saúde Animal para reconhecimento como país livre de febre aftosa sem vacinação. Segundo o coordenador-geral de Sanidade Animal do Departamento de Saúde Animal do Ministério, Heitor Medeiros, o principal aspecto do plano estratégico é a gestão compartilhada entre os setores público e privado. Todas as decisões são pesadas, são tomadas pelo Ministério, mas ouvindo as partes envolvidas, as cadeias produtivas, demais setores da área privada, que serão impactadas com este plano estratégico. Além da gestão compartilhada entre governo e iniciativa privada, as diretrizes básicas do plano estratégico prevêem também o aperfeiçoamento das capacidades do Serviço Veterinário Oficial, a regionalização das ações, adequação e fortalecimento do sistema de vigilância, agilidade e precisão no diagnóstico para emergências veterinárias, bem como cooperação internacional e educação em saúde animal. Mais informações no site do Ministério da Agricultura, www.agricultura.gov.br. Para o Momento Agro, Diogo Neves. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133.
Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima sexta-feira. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.